2, 3. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem. E dando continuidade agora, nós vamos fazer uma revisão, ok? Vamos falar um pouquinho sobre pH, indicadores ácido-base e um pouquinho de propriedades coligativas. Então, o objetivo dessa aula é mesmo bem rapidinha para a gente fazer uma revisão de alguns pontos. A gente vai identificar o que é um pH ácido, básico e neutro. E vocês vão responder as atividades que eu vou falar no final, ok? Então, o que é pH? A primeira coisa. pH significa potencial hidrogeniônico. E o que ele mede? Ele, em uma escala logarítmica, ele vai medir o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma solução. O pH ele vai de 0 a 14, então não podem esquecer isso. De 0 até 7 são soluções ácidas. 7 é solução neutra e de 7 a 14 solução básica ou alcalina. Importante observar que as forças estão nas extremidades. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais ácida, o pH está mais baixo, está mais próximo de zero. Então, soluções com pH mais próximo de zero, eu tenho soluções ácidas mais fortes. Soluções com pH, por exemplo, 13, próximo de 14, eu tenho soluções básicas fortes, ok? Se eu tiver um ácido, por exemplo, com pH 6, 6,5, não é um ácido forte, é um ácido fraco, ok, pessoal? E a escala de pH, então, eu consigo, medindo a concentração do íon hidrônio ou do íon hidroxila, a determinar se a minha solução, então, é ácida, neutra ou alcalina. Então, se a concentração de hidrônios, de íons hidrônios, é igual a de íons hidroxila, eu tenho uma solução neutra. Quando eu tenho uma solução ácida? Quando os hidrônios são maior do que dos hidróxidos, né? Aí eu tenho uma solução ácida. Se a concentração do íon hidrônio for menor que a hidroxila, eu tenho uma concentração, uma solução alcalina ou básica. E aí, então, como eu falei para vocês, é uma escala logarítmica. Então, pH é igual a menos o log da concentração dos íons hidrônio. Alguns livros trazem como H+, ou seja, o hidrogênio mais, mas hoje o correto é falar os íons hidrônio, porque o hidrogênio sofre alta ionização com a água e forma o íon hidrônio, ok? Então, se a concentração de hidrônio é 1 vezes 10 a menos 7, o log disso dá pH 7, ok? Então, pH 7, repetindo, solução neutra, abaixo de 7, ácida e acima de 7, alcalina. E aqui há alguns exemplos, né, de algumas substâncias. Então, suco gástrico, que é o suco do nosso estômago, é um líquido totalmente ácido, um ácido bem forte, que é o ácido clorídrico que tem no nosso estômago, né, para ajudar na digestão, na quebra dos alimentos. Limão é ácido, vinagre, uvas são ácidos, água de chuva, porque reage com dióxido de carbono, se for numa cidade, então, que tem poluição, mais ácida é a chuva, ok? A água pura, ela, mais ou menos, ela tem que ser um pH neutro, né? Porque nós bebemos muita água, né? E aí, a solução básica: detergentes, produtos que têm amônia de limpeza de casa, soda cáustica que faz sabão, né? Água do mar. Então, mais soluções mais básicas, ok? E aqui tem a classificação por baixo daquilo que eu falei para vocês. As extremidades, eu tenho ácido mais forte, no meio, ácidos mais fracos, extremidade, base mais forte. E eu meço o pH, como eu disse para vocês, mostrei, através de um aparelho chamado pHmetro, ou então eu meço com fitas de indicadores de pH, né? Fitas universais. E o instrumento, ele é mais sensível, né? E dá um valor mais correto, né? Eu tenho aí uma exatidão maior. As fitas também ajudam muito, é prática, eu posso levar para o campo, por exemplo, uma coleta de água no rio, mas ela tem um erro maior. E eu também posso usar os indicadores naturais, né, ou os indicadores químicos. Eu tenho tanto os indicadores naturais como químicos. Os químicos são alaranjado de metila, alguns mais importantes, são vários, gente. Eu pus aqui só alguns. O verde bromocresol, vermelho de metila, azul de bromotimol,
fenolftaleína, que é muito conhecido. E todos esses indicadores químicos, ele tem uma faixa de viragem, ou seja, um pH de viragem. O que é esse pH de viragem? É o pH que vai acontecer a mudança de cor. Então, pH, por exemplo, se eu pegar uma amostra de água, uma amostra que eu não conheço, e aí eu pingar a fenolftaleína e ficou uma cor incolor, quer dizer que a minha solução está com pH abaixo de 8. Ah, mas eu coloquei agora o pH, uma outra solução e ficou vermelho, rosa, né? Bem escuro. Então, é a solução já com pH acima de 9,8. Alguma coisa. Ok, pessoal? Então, vamos lá, dando continuidade. E aqui eu coloquei para vocês como que funciona essa cor, né? Esses indicadores de cor. Aqui eu tenho, por exemplo, o azul de bromotimol, a solução aqui nesse recipiente superior de azul de bromotimol, e 3 soluções diferentes. Nessa primeira solução que ficou rosa, significa que ela era uma solução ácida. Então, toda vez que eu pingar azul de bromotimol em uma solução e ela ficar com tons vermelho, rosa, solução ácida. Se eu pingar esse azul de bromotimol e aí ficar violeta, quer dizer que eu tenho meio uma solução ali básica. E se eu colocar e ficar um azul, eu tenho uma solução meio neutro. Aqui também do outro lado, eu coloquei o indicador de repolho roxo, que é super fácil de fazer. Posso fazer com extraindo, bate ele no liquidificador, extraindo com água ou com álcool. E aí eu consigo fazer até uma escala, né, de cores. Aqui por baixo desses frascos mostra toda a escala de 0 a 14. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, e der uma solução, pingar repolho roxo, ficar vermelho, bem vermelho quer dizer que o pH está bem ácido, está entre 0 e 1 aí. Ah, mas eu pinguei e ficou amarelo, então está acima de 12, aí eu vou ver o tom para ver como que fica, né? E o outro é essa faixa. Eu tenho a caixinha, as fitinhas dentro, uma caixinha que mostra uma escala de cor, né? Com a divisão aí de 1, 2, 3, 4 cores. Então, eu mergulho essa fita dentro da solução, tiro e olho no rótulo da caixinha qual cor que vai ficar parecida. Ah, começou em tons de azul aí a primeira cor, né? Então, ficou mais pH acima de 7. E aí eu vejo como que ficou essas 4 cores aí para mim determinar. E um pouquinho de propriedades coligativas é só para a gente lembrar que eu tenho a tonoscopia, que é a pressão de vapor do líquido diminui. A eboloscopia, o ponto de fusão, de ebulição do líquido aumenta, como o próprio nome diz. A crioscopia, que está relacionada ao abaixamento do ponto de congelamento, ou seja, abaixa ali a temperatura, né? E a osmometria, que é o exemplo da osmose, né? Que entre duas soluções concentradas, sempre uma delas é mais concentrada que a outra e eu tenho a migração dessas moléculas, como mostra aí a figura. Gente, então era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Agora eu vou deixar os exercícios para vocês fazerem. Vai ter 2 maneiras de vocês estarem enviando esses exercícios. Pelo fórum, pelo GR8, para vocês fazerem no caderno. Ou também para vocês fazerem pelo caderno, vocês podem responder nesse link abaixo. Mas como o GR8 é o que nosso colégio padroniza, e para vocês terem frequência, vocês vão lá no fórum, professora, respondi o formulário, ok? E aí são 5 atividades valendo nota e eu espero a resposta de todos vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus. Não é difícil, vocês estão vendo, dá para aprender química, mesmo em aulas online, né? Vamos nos esforçar, que isso tudo vai passar, eu conto com vocês. Um grande beijo e fiquem com Deus.